Fala, meu povo! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast da comunidade Baião de Marketing. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui, acompanhando esse conteúdo que é feito com todo carinho para vocês. Eu sou o Tyson, estou aqui nessa missão de levar esse conteúdo para vocês. E não posso deixar de agradecer aos meus patrocinadores e parceiros, né? HCT Contabilidade, Spin Business, Imperial Barbearia e os meus parceiros da DVB Ceará e 544 Podcast Cowork. Tamo junto, vamos começar mais um episódio. Vou apresentar aqui a minha convidada de hoje, ela é a primeira mulher que vem neste podcast. Preciso trazer mais mulheres aqui, né, pra gente compartilhar também essa experiência feminina nessa área de marketing. E ela tem só 20 anos de mercado, viu? Fique aí com essa. Olha só, ela é estrategista de marca pessoal e gerente de projetos, unindo técnicas avançadas de marketing em seu método exclusivo, que já impulsionou grandes nomes no mercado. Com abordagem estratégica e inovadora, ela combina branding, storytelling e posicionamento digital para fortalecer a autoridade e autenticidade de profissionais que querem se destacar. Seu trabalho vai além da estética, criando conexões reais e aumentando o valor percebido das marcas pessoais de alto impacto. Eu estou falando dela, Vanessa Lourenço, além de tudo, minha grande amiga. Estou muito feliz. Já fizemos projetos juntos e é sempre muito bom trabalhar com a Vanessa, é um negócio sensacional, gente, é sério. Puxando uma sardinha pro lado dela, não, mas é porque a gente já teve a oportunidade de atender um cliente juntos e, cara, é fantástico a forma como ela conduz. Eu já assisti palestra dela, se você tiver a oportunidade aí também, assista. Mas já falei demais. Eita. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por ter topado o convite tambem. Obrigada. Fiquei roçada, né? Mentira, eu só mostrada. Tô com vergonha, não. Pois é. Obrigada. Assim, eu tô muito feliz de poder participar. Eu já tinha falado contigo que, né, a gente tinha comentado, vamos participar e as agendas não batiam. E hoje bateu e eu fico muito honrada de falar daquilo que me brilha o olho, que é falar de marca pessoal. Muito bom. Eu acho que eu já assisti já tive a oportunidade de assistir um treinamento, um workshop, uma coisa ali foi mais breve, e a gente já teve a oportunidade de fazer um projeto juntos. Cara, como é interessante, como é fantástico a forma como você fala disso. Assim, quando a gente trabalha com aquilo que a gente entende, que a gente gosta, que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente executa, que a gente vive, fica muito mais fácil, né? E, cara, a forma como você conduz, assim, quando você fala sobre isso, eu acho particularmente fantástico. Obrigada. E, então me diz aí, assim, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, com a minha colinha aqui, tá, gente? Como é que você define marca pessoal e por que ela se tornou tão importante nos dias de hoje? Então, marca pessoal é a essência da pessoa. Todo mundo tem marca pessoal. Eu sempre gosto de falar de marca pessoal que não é marca pessoal. Eu acho que a didática de dizer o que não ensina as pessoas mais facilmente elas entenderem o que é. E marca pessoal não é o que eu faço em mim. E já é um grande mito. As pessoas acham que, não, eu vou trabalhar a minha marca pessoal, então eu vou me vestir melhor porque eu preciso parecer melhor e tal, em mim não é. Marca pessoal é um trabalho intencional de como você marca o próximo. Jeff Bezos já diz, né? Marca é aquilo que as pessoas falam quando você não está na sala. Então, trabalhar a marca pessoal é você ter intencionalidade de marcar o teu cliente, o teu público, o network, as pessoas de forma intencional para que ela entenda de verdade quem você é e para que você trabalha no que você trabalha. E por que hoje é tão importante? A gente está com um público aqui de marketing, a tua audiência de marketing, a gente sabe. A gente está na era da conectividade, a era da representação. Foi-se o tempo que as pessoas queriam olhar para as marcas e se imaginar como as marcas. Hoje não. As pessoas querem se ver nas marcas. Elas não querem alcançar um patamar da marca, não. Quer que a marca alcance a realidade dela. Sim. Então, quando você trabalha a sua marca pessoal, você se conecta com as pessoas, com o seu cliente, com o seu público de uma forma mais genuína. E conexão gera confiança gera venda e, consequentemente, dinheiro no bolso. Muito legal. Falou um negócio interessante, duas coisas, né? Na verdade, a gente falou sobre intencionalidade, né? Que é uma palavra que eu sei que você usa bastante.
E eu lembrei também do treinamento que eu assisti, aquele da DVB, em que você fazia uma pergunta assim, Thais, como é que você se... Quem é você? Quem é você, né? Uhum. Tipo assim, aí eu falava uma coisa e dizia, não, isso daí é a sua função. Uhum. Aí eu dizia outra coisa, não, isso daí é seu grau de parentesco, sei lá, uma coisa assim. Sua parentalidade. E aí você falou também uma coisa, quando a pessoa entende o que ela não é, né? Pra só então entender o que ela é. E aí sim você trabalha isso na sua marca. Isso. É assim que funciona? É porque assim, existe um triângulo. Eu sempre gosto de fazer fórmulas, triângulos, tríade. E existe um triângulo do autoconhecimento que é o quem eu sou baseia o que eu sei fazer, que baseia aquilo que eu mereço. O que eu estava dizendo lá no treinamento era que quando você domina quem você é, você faz aquilo que você faz com mais assertividade e, consequentemente, você tem o que merece. E saber quem é não é tão simples como parece. Foi por isso que eu te perguntei, quem você é, Thais? Sim. A pessoa, eu fiz isso numa palestra passada, a moça travou, ela ficou. Aí o pessoal brincou, era a namorada do fulano, a esposa de fulano. Mas por que as pessoas travam? Por que parece ser tão difícil dizer quem eu sou? Exatamente porque você não sabe quem você não é. E às vezes o caminho de se descobrir quem é sabendo quem você não é. É olhando ao redor e olhando pra dentro e descobrindo, não, eu não sou expansiva, eu não sou... E tá tudo bem. Porque as pessoas hoje na área um ponto que eu vou levantar aqui. Nessa era da marca pessoal, muitas das vezes acreditam que tem que ser extrovertido, que tem que ser amostrado, tem que ser eloquente para ter uma boa marca. Falar para as câmeras para ter uma boa marca pessoal. E não, uma boa marca pessoal é quando você domina quem você é. Se você é uma pessoa mais reservada, mais introspectiva, mas você consegue utilizar isso como força, aí sim uma boa marca pessoal. Uma boa marca pessoal não é dos extrovertidos, uma boa marca pessoal é dos autênticos. Uma marca pessoal boa é de quem é autêntico. Autenticidade é uma coisa crucial, né? E saber quem você é vai te basear pra tudo. Eu gosto de dar um exemplo muito prático sobre mim. A melhor pessoa pra eu falar é sobre mim mesma, né? Eu tenho vários cases de clientes, mas eu falo com mais propriedade sobre mim. Quando eu não sabia exatamente quem eu era, eu sabia que eu era muito boa, eu sabia que eu fazia um trabalho excelente, mas eu não sabia quem eu era. Ou seja, a minha base do que eu sei fazer, eu sabia, mas quem eu era? Como eu não sabia quem eu não sabia dos meus pontos fortes e principalmente eu não sabia dos meus pontos fracos. E um dos meus pontos fracos era que eu gostava de me vestir, aí vem a parte da importância da vestimenta, muito sensual. Que é uma diferença de se vestir com umas... É porque não era nem sensual, era muito erotizada. Pronto. Porque o sensual não tem problema. Tem pessoas que têm por seu arquétipo o amante. E elas naturalmente são sedutoras. E isso não quer dizer que esteja errado. Eu não me vestia sensual, me vestia de uma forma um pouco mais erotizada. Eu era novinha, tinha 20 e poucos anos. Porque eu comecei, quando você falou, tem 20 anos de mercado. Eu comecei com 19 anos. Na verdade, eu comecei com 20. E eu lembro que eu usava roupa muito colada, roupa a vácuo, aquela coisa toda. E eu fui para as mesas dos grandes construtores do Ceará. E foi me aberto uma porta muito boa. De um cliente que eu tenho até hoje, o Paulo Angelim. Todo mundo sabe que é muito um paradoxo, porque eu trabalho a marca pessoal dele, ao mesmo tempo ele é um mentor de vida e profissional para mim, é uma troca muito boa. E ele abriu as portas do mercado da construção civil para mim. E eu me vestia toda a vácuo, toda adolescente. Você olhava para mim, tá voltando da faculdade. Olhava para mim, vai para um barzinho daqui. E o que é que acontecia? Eu tinha um trabalho imenso para convencer as construtoras de que eu era boa. E eu não entendia o porquê. E eu disputava orçamento, porque por mais que eu convencesse, eu sempre fui muito boa em palavras, convencesse ali na mesa, eu precisava disputar orçamento com outras produtoras. Eu tinha uma produtora de vídeo na época. E o que é que acontecia? Eu fazia o meu trabalho, às vezes, por um terço do valor que valia. Era o que eu merecia? Não era, mas porque a minha base estava quebrada, o meu merecer também quebrava, não se sustentava. Então, quando eu comecei a perceber quem eu era, perceber que o meu estilo, eu não precisava daquela indumentária daquela forma para chamar atenção. Porque eu vou entrar num âmbito muito pessoal, Thais. Eu tive um problema de autoimagem muito grande. É uma coisa que eu venho falando mais eu tô mais confortável para falar, mas eu passei por problemas na minha vida pessoal que destruíram meu senso de autoconhecimento, me despersonalizaram. E o desespero de quem não sabe quem é querer chamar atenção para aquilo que
funciona. Sim. E às vezes eu achava que botar uma roupa muito colada, de chamar a atenção pela beleza, era o meu artifício para chamar a atenção. Porque, olha, eu tô aqui, olha pra mim e tal, por conta dessa falta de personalidade. Queria chamar a atenção para o seu visual, mas Isso. não conseguia trazer isso pro profissional. Exatamente. Tipo assim. E eu achava que botar um vestido, que eu também costurava minhas roupas, não, mas eu que fiz um vestido colado, onde formava o corpo inteiro, aquilo eu tava trazendo um ativo pra mim. Isso, na verdade, eu tava escondendo a minha essência, porque eu não conhecia. Sim. Eu não conhecia a minha essência, como é que eu ia colocar ela pra jogo? Quando eu comecei a conhecer a minha essência, saber naquilo que eu sou forte, saber quem é de fato a minha personalidade, saber quais eram os valores que eu queria colocar na mesa, eu comecei a perceber que aquele tipo de roupa não combinava comigo, apesar de eu gostar. E aí vem uma coisa que as pessoas acreditam que eu faço. Não, Vanessa, você vai me deixar bonito, chique? Eu falei, não é isso. Eu vou alinhar a sua essência com a sua aparência. Sou eu que faço? Não sou. Eu tenho uma parceira, a Gabi Drissen, que é personal stylist, e ela faz esse papel de forma estratégica. A gente destrincha a essência do cliente e ela vai traduzir isso na aparência dele. Sim. Ele não deixa de ser quem é. Na verdade, ele vai ser ele de verdade. Mais ainda. Mais ainda. Aí, às vezes, a pessoa acha que tá vestindo aquilo porque eu gosto. Então, se eu gosto de andar assim, eu vou assim pro trabalho. Mas não é. Às vezes é um subterfúgio. Às vezes é uma máscara. E quando você se descobre, você percebe que não era bem assim. Isso. Aí você se olha e pela primeira vez você se enxerga. Eu falo demais, deixa eu só falar esse episódio. Eu fui ter uma reunião com um cliente logo após essa descoberta, né? Onde eu comecei a me vestir como eu realmente via quando eu me conheci. Eu parei na reunião, ele falou desse jeito. Aí ele me chama de irmã Vanessa. Desculpa, irmã Vanessa, mais rapidinho. O que é isso aqui que tu tá diferente? Ele não conseguia entender. Ele parece que tu brilha. O que é? Ele ficou... O que é isso aí? Me explique. Aí eu falei, fulano, pela primeira vez eu tô sendo eu de verdade. E quando a harmonia, isso é o caráter estético, a harmonia da beleza, as pessoas pensam que beleza é ser sedutora, beleza é a nova loura do chão, 65 de bonita, 60 de cintura, não é isso. A beleza é a harmonia entre essência e aparência. Quando houve essa harmonia, de fato eu brilhei. As pessoas veem quando eu falo, eu gosto de falar daquilo que me brilha o olho, porque há uma harmonia entre o que eu sei e o que eu falo. Isso é a beleza. E foi quando eu comecei a ser reconhecida. E hoje, quando eu vou para uma reunião, o cliente fala assim, Vanessa, cuidado com o meu bolso. Tenha pena do meu bolso antes de eu passar o orçamento. Por quê? Porque eu ancorei no meu posicionamento. A verdade é essa. Muito bom. E as pessoas ainda têm muito essa coisa da marca pessoal tá ligado à aparência, à beleza, né? A Spin Business também está com a gente. A Spin Business você já conhece, né? Representando aí grandes veículos de mídia, out of home, rádios e TVs. Também trabalhando em parceria com a ABRH na realização de eventos. Tudo que a sua empresa precisa, a Spin Business pode te ajudar. Fala lá com o Alexandre no @spin_business_, que ele vai te ajudar aí a levar a sua marca para outros patamares. Então, Spin Business, muito obrigado. Vamos de mais conteúdo, então. E aí a gente já puxa o gancho aqui para a segunda pergunta, que é quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas querem, vamos dizer assim, trabalhar a sua marca pessoal? Ponto 1. Trabalhar o marketing. É um erro principal. Porque quando a pessoa quer trabalhar a marca pessoal, ela acha que tem que trabalhar o marketing dela. E a diferença é da marca para o marketing. A marca, ela alicerça as suas ações de marketing. Sem a marca, você vai acabar usando fórmulas que não funcionam para você, mas funcionaram para fulano e não funcionam. Então, quando a pessoa quer trabalhar a sua marca, de cara, ela quer fazer umas fotos profissionais legal, ela quer pegar um pacote do Canva, um pacote do Photoshop legal para o Instagram dela, ela quer fazer uma logo, uma tipografia, uma paleta de cores legal, ou seja, ela quer ir para as ações de valor percebido da marca, e não é. Primeiro você precisa estudar o dentro, saber o que é que funciona, saber que, não, eu amo verde, a minha paleta de cores da minha marca pessoal tem verde, tem a ver com a psicologia das coisas, não é porque eu gosto de verde, então eu vou trazer sentido pro verde. Porque o que é que acontece? A pessoa fala assim, olha, eu vou trabalhar na área do direito, então eu preciso ter um azul marinho dourado na minha paleta, porque faz parte do direito. Mas eu amo o vermelho. Meu amigo, vamos fazer sentido trazer o vermelho? Porque é a sua marca pessoal. Aí como é que se faz sentido? Aí vem a narrativa, vem o storytelling, vem o conceito do teu universo de marca. Aí
vem falar do erro. A pessoa quer trabalhar as ações de marketing, quer gravar um vídeo legal, quer fazer um Instagram legal, quer participar de eventos. Tudo isso são ações de marketing para divulgar a sua marca. Se você não trabalhar a marca, a essência, você vai acabar repetindo padrões de outros que não vai funcionar com você. Um outro grande erro é quando a pessoa, não, eu sei que eu tenho que trabalhar a marca antes. Aí ela vai e cria um personagem. Sim. Ela cria um personagem, ela vai se vestir como acha que tem que ser vestir uma pessoa que parece de sucesso, ela vai frequentar lugar, ela vai falar como alguém que ela viu fulano falando assim, então fulano é de sucesso, ela vai defender bandeiras que não são as dela, mas que são bandeiras de sucesso, que ela considera de sucesso, e ela se encaixa num personagem. Que um personagem, eu não minto, um personagem funciona. Funciona por quê? Porque você fabricou algo com itens de sucesso, só que não perdura. É isso que eu ia dizer, o personagem não se sustenta, não se sustenta. É um sucesso meteórico. Todo mundo, nossa, fulano tá chique, fulano tá legal, aí de repente, não. Aí a pessoa abre a boca, ela começa a relaxar, ela esquece do personagem, aí desmonta tudo. É verdade. Aí não se sustenta. Aí esses dois grandes erros são o principal. E tem um terceiro, que eu acho que é o pior de todos. É que as pessoas acham que ter uma boa marca pessoal é ter autoridade. Autoridade sim, mas acham que a autoridade é a arrogância. Aí começa a se sentir melhor do que os outros. Acha que porque eu estou trabalhando a minha marca pessoal, agora eu sou bom, descobri que eu sou muito bom, e eu falo muito para as pessoas que eu sou muito boa, já falei algumas vezes aqui, mas quando eu falo que eu sou muito boa, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que fulano, que ciclano. Eu participei da gravação aqui, acompanhei a gravação do Matheus e me encantei com muitos posicionamentos dele, melhores do que o meu, e massa, porque eu sei que os clientes deles vão receber excelentes conteúdos, porque foi muito massa. Eu pensei, se eu pudesse aplaudir. Mas assim, eu vou mexer no som. Mas podia. Pois é. Então, a plateia, é isso. Tá hora a gente no programa de auditório aqui. Tinha um programa de auditório. Vocês não estão vendo, mas tem bastidores aqui. Pois é. E eu não sou melhor do que o Matheus. Em algumas coisas o Matheus é melhor do que eu. Em algumas coisas, o que eu sou a melhor é em fazer o que eu sei fazer. Exato. Às vezes a gente fala... Eu sempre costumo dizer que eu sou bom no que eu faço, né? E as pessoas acham que isso soa um pouco arrogante, mas não é, eu tenho essa convicção pelos trabalhos que eu já fiz, pelos feedbacks que eu já tive, pelas coisas que eu já conquistei, pelo espaço que eu tenho no mercado, pela função que eu exerço hoje. Então eu tenho plena consciência de que eu sou bom no que eu faço. Posso não ser melhor do que a Vanessa, posso não ser melhor que o Matheus, posso não ser melhor do que você. Mas você é melhor, sabe que quem? Melhor do que o Tyson de 5 anos atrás. Com certeza. Pronto, o meu maior concorrente sou eu mesmo, todos os dias. Para melhorar isso daí. Está também muito atrelado à marca pessoal. Se você se capacita, se você aprende, se você melhora, se você está aberto a aprender, principalmente como você mesmo disse, estava aqui acompanhando a gravação e vi várias coisas que o Matheus é muito bom, né? E com certeza você tira ali um insight, uma coisa. Esses conteúdos, inclusive, eles são pensados para isso, para que a gente possa levar insights para quem está assistindo, né? E as pessoas entenderem que a Vanessa é boa no que ela faz, ela tem convicção disso. E que ela pode te ajudar a se posicionar melhor. Exatamente. Enfim, eu acho isso fantástico. Pronto, e esses erros, como eu te falei, a arrogância é a diferença entre arrogância e autoridade. A autoridade, eu gosto de dar o exemplo dos guardiãs da MC, eu dou para todo mundo esse exemplo da autoridade em relação ao guardiã da MC. O seu carro pesa o quê? Em torno de umas 2 toneladas, né? Um carro depende, em média, isso. Um guardiã da MC pesa os seus 75 quilos, você tem seu 1,75 m, e ele tem a autoridade de tirar o seu carro quando o seu carro está errado, de um lugar e levar para um depósito. Ele tinha força física para isso? Não. Ele teve força do grito para isso? Não. Ele teve uma autoridade chancelada para ele, através de um concurso que ele passou, conhecimento das leis que ele tem e uma função que foi dada a ele, que lhe garantia a força de tirar um carro de 2 toneladas e levar para outro lugar. Ele não precisou do grito, às vezes eles gritam, não estou falando assim, mas assim, na teoria. Ele não precisou do grito, ele não precisou de nada, ele só precisou desse background que garantia a ele que ele poderia fazer isso. Isso é autoridade. A arrogância é quando você se vale disso para diminuir o próximo. Aí isso vira arrogância. E muitas das vezes, quanto maior a arrogância, mais esconde uma falta de capacidade. Quanto maior a pessoa acha que precisa diminuir o outro, é porque ela se sente menor do que aquela pessoa. Então, ela precisa
drenar aquela energia que está diminuindo ela dentro dela. Então, a arrogância e a autoridade, elas são opostas, mas infelizmente é um grande erro. As pessoas acham que trabalhar a marca para ter autoridade e posicionamento é diminuir o próximo. Tem parceiro novo aqui no Baião de Marketing, Imperial Barbearia, tá com a gente. Olha, se você precisa de corte, barba, você mora ali pela região da Messejana. Se você não mora também, vai lá, procura o Paulinho, corte, barba, limpeza de pele, tudo que você precisar, na Imperial Barbearia tem. Então, de segunda a sexta, de 9 às 19, e no sábado, de 8 às 18, é só ir lá no Instagram, agendar o seu horário, fala com o Paulinho. E se você for aqui, disser que viu esse anúncio aqui no Baião de Marketing, você ainda tem um descontinho, um precinho especial. Então, Barbearia Imperial, tamo junto, valeu. Tamo de volta aqui com o nosso conteúdo. Então, olha só, Vanessa, a gente já falou bastante, falamos sobre os erros, falamos em como construir essa marca pessoal, né? Você trouxe aí já diversas formas, mas tem duas coisas, na verdade, que elas podem andar juntas ali, que é a autenticidade e a estratégia. Eu sempre acho que estratégia nunca é demais, né? Você planejar, você ter uma estratégia para alcançar o que você deseja, é sempre válido. Aí você acha que essas duas coisas, elas podem andar juntas, elas precisam, é necessário ou não, é uma coisa mais feeling. Tu acha que o braço direito precisa do braço esquerdo? Olha, na maioria das vezes. Sempre. O ser humano, quando você não tem, aí você tenta se adaptar. Você se adapta. Mas você precisa dos dois. Eu digo que a autenticidade e a estratégia, elas têm que andar juntas. Por quê? Quando se fala de autenticidade sem estratégia, você esquece alguns pilares que vão tornar essa autenticidade um valor percebido. Exemplo. Eu gosto de andar de pijama. É estratégico para mim e para minha marca pessoal trabalhar de pijama? Não. Mas isso seria autêntico. Mas será que é estratégico? Porque a minha aparência, ela tem que ser autêntica, mas ela tem que seguir uma estratégia onde eu equilibre o meu gosto pessoal, a minha essência, o que o mercado considera algo de valor e o que eu me conecto com o meu público-alvo. Daí está a estratégia em cima da minha autenticidade. Se eu não trabalhar a autenticidade com estratégia, eu posso... Por exemplo, vou dar um exemplo, eu falo muito rápido. Dentro da minha análise, eu estou sempre fazendo a análise SWOT minha, eu estou sempre fazendo a minha fofa. O tempo inteiro para saber como é que é, porque eu trabalho com melhoria contínua. Sim. Eu estou sempre no meio do caminho, eu digo, gente, eu estou no meio do caminho. Eu estou no objetivo que eu queria há 5 anos atrás e no metade do caminho que eu quero para daqui a 5 anos. Quando eu chegar lá, eu vou estar no meio do caminho de novo. Eu nunca vou chegar lá, porque o lá para mim não existe. Para mim é melhoria contínua. Nossa, me perdi. Peraí. Falando sobre autenticidade. Nossa, me perdi total. Tu tava falando sobre essa coisa do braço direito, braço esquerdo. Pronto. Eu vou trabalhar a autenticidade. A autenticidade, eu falo muito rápido. E eu percebi isso através da minha análise SWOT, eu fiz a minha fofa. E eu tô sempre tentando perceber as minhas fraquezas e tal. Eu poderia metralhar, e às vezes eu metralho quando eu me empolgo. Eu falo assim, gente, cuidado, eu sou no 220. Por quê? Porque eu tô contendo danos. Existe a forma de quando você pega um ponto fraco, ou você melhora, ou você contém danos, ou você esconde na marca pessoal. Essa minha aceleração, eu contenho danos. Eu não consigo melhorar, porque faz parte de mim. Sim. Mas... Faz parte da sua autenticidade. Só que se eu não trabalho com estratégia, eu vou errar na conexão com algumas pessoas. Pecar pelo excesso, né? Pelo excesso. E eu tenho uma conexão muito boa com clientes 50 mais. Eu tenho muitos clientes 40 mais, 45 mais, 50 mais. É muito minha pegada. Por quê? Porque são pessoas que estão entrando nesse mercado e estão um pouco perdidos. Então, trabalhar a marca deles para poder eles poder até contratar uma agência com mais intencionalidade. E se eu falo, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, para sempre assim, Gabriela, porque eu sou muito autêntica, porque eu sou rápida, eu não vou conseguir me conectar de forma estratégica com esse pessoal, porque eu preciso ter um pouco mais lento, eu não posso trazer tanto conteúdo de uma vez. Eu tenho que entender que um cliente meu com 60, ele tem uma bagagem imensa de conteúdo. Ele veio lá do analógico pro digital, entendeu? Ele veio de rodar a fita de cassete na caneta e hoje gravar um vídeo em IA, entendeu? Então, eu tenho que ter uma estratégia para que essa minha forma autêntica de falar não me desconecte dele.
Então, a minha autenticidade, ela tem que estar com intencionalidade. Eu adoro essa palavra intencionalidade, porque a intenção da minha comunicação vai mudar o meu tom de voz às vezes. É o que eu falei rápido agora e falei devagar. Então, a intenção vai refinar o meu tom de voz. E refinar não é deixar de ser quem eu sou. Refinar é melhorar para alcançar. Toda a minha essência, ela no estado bruto, pode ser prejudicial para mim. A estratégia refina essa minha essência para ela se tornar um valor percebido. Por isso que a autenticidade deve andar com estratégia. Não tem como, sem uma ou a outra. Como você falou, né? A estratégia serve para dar esse direcionamento. Eu sempre, quando aulas sobre estratégia, eu digo que a estratégia é o caminho que você vai usar, é o meio, às vezes é o transporte que você vai utilizar para chegar de um ponto até outro. Aí já quando não tem autenticidade, só tem estratégia, você acaba fazendo estratégias que não combinam com sua essência e, consequentemente, não funcionando. Verdade. Faz total sentido, assim. Eu acho que a autenticidade e a intencionalidade que você gosta de usar bastante são premissas básicas quando você trabalha marca pessoal, porque você está trabalhando com o que você tem ali de mais rico. É a sua história, é a sua trajetória, as suas vivências, e eu acho que essas coisas, hoje em dia, principalmente com a rede social, eu acho que são as coisas que mais chamam a atenção, são as coisas que mais vendem. É tanto que a gente vê muitos profissionais autônomos hoje no mercado. E assim, o uso da rede social cada vez mais frequente por todo tipo de profissional, assim. Você pega profissionais da saúde, que antes eram pessoas que eram de consultórios, estavam só dentro de consultório, não estavam muito aí ligados em rede social, produzindo conteúdos, seja para ter uma autoridade, seja para buscar clientes, né? Enfim, então eu acho que quando você consegue realmente unir essas duas coisas e a estratégia, porque não adianta você só achar que eu vou fazer aqui do meu jeito e vai dar certo. Você precisa entender como a ferramenta funciona, você precisa saber, você conhecer o seu público para saber como você vai falar com ele. Enfim, então eu acho que a autenticidade e a intencionalidade, mais a estratégia estão ali nos pontos altos. Tu tocou num assunto interessante sobre inteligência artificial, tu falou, né? Rapidinho, assim. Como é que hoje a inteligência artificial ajuda na construção de uma marca pessoal? Eu adoro usar IA. Amo usar IA e às vezes pode ter um contraditório, né? Porque você fala de essência de verdade e usar algo que é artificial. Mas assim, eu li um testemunho de uma pessoa que foi quebrando algumas barreiras do ChatGPT através de programação e foi perguntando coisas sobre como é que você dominaria o mundo, como é que você colocaria a humanidade contra a humanidade, e o ChatGPT deu um planejamento assim assombroso de como ele poderia dominar o mundo. E no final, o ChatGPT perguntou para ele: você está com medo? Aí o cara falou: confesso, estou. Ele: mais lembre, IA é apenas espelho. Se você tem medo do que eu estou falando, é porque você está com medo daquilo que está refletindo, que é você. Sim. Isso, para mim, pegou. Eu gosto muito dessas pegadas que eu levo para a vida. IA é espelho. Eu tenho um agente de todos os meus clientes. O que é um agente de todos os meus clientes? Todos os meus clientes estão copiados, entre aspas, a essência deles para mim. Por quê? Você treinou os agentes com as informações dos seus clientes. Todos eles têm. Por quê? Porque eu preciso de um contato direto com o meu cliente para vender a essência dele. A do meu cliente, quando eu vou fazer uma ação de marketing para valor percebido da marca dele, eu preciso estar alinhada com a essência dele. E eu não posso ficar com o meu cliente: fulano, tá certo isso aqui? Fulano, olha, dá uma olhada nisso aqui. Não, eu tenho o agente e esse agente é um excelente espelho do meu cliente. Onde eu testo se aquilo fere os valores dele, se aquilo tá dentro das bandeiras dele, se aquilo é o tom de voz dele de falar, se aquilo tá dentro do manifesto da marca dele, se tem os pilares da marca, se tem os objetos que fazem parte do universo da marca dele de forma subliminal direta. Dentro desses agentes eu testo a minha estratégia. Então, a IA, ela é uma excelente ferramenta quando você sabe utilizar.
Não é abrir a IA e botar assim, ChatGPT, cria uma programação de postagem para mim, ele vai criar o básico do básico do básico e não vai funcionar. Agora, se você tem um agente que sabe quem é você, ele vai refinar aquele conteúdo. Às vezes, eu tenho, por exemplo, um cliente, eu vou criar um conteúdo para ele, eu vou falar de um conteúdo específico. Eu tenho uma cliente que eu ia fazer um conteúdo para Páscoa, que eu ia trazer a opção para ela, para poder ela se pontuar, porque, assim, eu sou contra calendário em rede social. Para mim, cada cliente tem calendário em casa, não precisa você ficar feliz dia do médico, feliz disso. Sim. Mas, quando você utiliza de datas comemorativas com intencionalidades e narrativas, você consegue se conectar com o público. É uma oportunidade, é uma janela que você tem, que você sai do seu tema e você consegue se conectar mais com pessoas. E ela, como cristã, eu achei excelente, e a gente combinou com isso. Criei um texto, ela gostou, e assim, ficou ela falando. Por quê? Porque foi um robô, não. Eu criei junto com a minha equipe. Eu criei lá e tal, pensei no texto, levei pro agente, falei, coloca no tom de voz dela, coloca dentro dos valores, alinha com os valores dela e tal. Quando ele alinhou, é como se eu tivesse sentado com ela e falado, fulana, o que é que você gostou desse texto? Ela, muda isso aqui, faz isso aqui. A mesma coisa. Então, para isso que serve a IA para mim. A IA, ela me ajuda a ganhar tempo e principalmente dar qualidade de vida para os meus clientes. Porque existe também um grande mito em relação à marca pessoal. As pessoas, os clientes às vezes temem de que quando vão trabalhar a marca pessoal conforme intencional, eles vão virar escravo da rede social. Sim. Eles acham que, não, agora eu vou ter que gravar, eu vou ter que participar, eu vou ter que fazer história, postar todo dia. Eu falo, não. Quando você trabalha com intencionalidade, você faz um funil de conteúdo intencional e você vai fazer o que você tem que fazer. Médico, você vai trabalhar atendendo seus pacientes. Fisioterapeuta vai trabalhar fazendo na sua clínica. Enfim, dono de empresa, você vai trabalhar gerindo a sua empresa. Isso. O que vai acontecer na sua rede social é um reflexo seu, do seu dia a dia. Se você for viver para trabalhar na rede social, você não tem sentido. Não tem sentido, pois é. Então, a IA, ela me ajuda muito nisso. Dentro da minha agência, como também eu treino, porque tem clientes que fecham raio-x comigo. Raio-x, para quem está assistindo, é um projeto onde eu leio o cliente e dali eu tiro um planejamento estratégico. Por isso que o nome é raio-x. Tem clientes que recebem o raio-x e eles mesmos aplicam. Então, eu treino eles e eu entrego o agente para eles, para poder eles agirem de forma intencional e conseguirem aplicar aquilo que eu passei. Mas quando o cliente é acompanhado por mim, o agente me ajuda demais mesmo. Muito bom. Usando, de fato, a inteligência artificial dessa forma, mais estratégica. Olha a estratégia de novo, né? E usufruindo daquilo que o cliente já te municiou de informações, né? Porque quando você faz lá o raio-x... Não, o raio-x, eu tenho clientes que choram no raio-x. Eu tenho um cliente que falou assim, olha, eu sou terapeutizada desde os 15 anos de idade. E eu nunca vi perguntas tão profundas. Porque eu faço. Porque eu preciso saber de tudo. Para saber a intencionalidade das pessoas, exatamente, você precisa ir... a fundo. E outra, tem cliente que já ficou ferido no ego comigo. Porque quando eu passei uma análise que eu mostrei os pontos fracos, ele não aceitou aqueles pontos fracos. Por quê? Porque um dos pontos fracos era o ego e outra era não aceitar que tem defeitos. E mostrar isso pra ele feriu. Aí, depois de um tempo ele voltou e a gente deu continuidade, mas no momento feriu. Porque saber quem você é, ter coragem pra saber que você também não é tão bom assim como você pensa em alguns pontos. Ele deve ter feito ali umas 2 sessões de terapia. Pois é, pra aceitar, internalizar isso e depois trabalhar. Então, se você quer trabalhar sua marca pessoal, faça terapia. Brincadeira, gente. HCT Contabilidade está com a gente. A HCT você já conhece, está com a gente, parceria de longa data aí. A HCT Contabilidade que trabalha com profissionais de saúde e também com empresas de tecnologia. Tem sede aqui em Fortaleza e também em Pernambuco, mas pode te atender em todo o Brasil. Então, você está precisando daquela assessoria contábil que você pode contar, fala com o Thales, da HCT Contabilidade, lá no site www.hctcontabilidade.com.br ou no Instagram, @HCTContabilidade. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Falou uma palavra interessante que eu lembro também que você fala bastante na tua palestra, que é narrativa. Isso. Como é que a narrativa entra na construção dessa marca, né? Narrativa, a gente está falando com a galera do marketing, mas para a galera que não é marketing, narrativa é contar histórias.
Narrativa não é contar histórias. A narrativas é a forma como você comunica algo. Storytelling que é contar histórias. Confundi aqui os termos. Mas a narrativa é contar, é mostrar aquilo. Quando você domina a narrativa, você passa a impressão que você quer passar. A narrativa, ela é muito utilizada na política. Eu trabalhei muito tempo com política. Só que a narrativa, ela pode ser muito perigosa. Porque a narrativa, ela lhe dá a liberdade para passar a impressão que você quiser passar. Quando eu trabalho com narrativas da marca pessoal, uma das primeiras coisas que eu faço com o cliente é definir quais são os valores inegociáveis dele e definir quais são os pilares da marca dele. Por que eu defino isso? Para que a narrativa não fuja da essência dele. A narrativa não fira a ética, a narrativa não seja vale tudo para conseguir aquilo que quer. Então, quando eu falo que eu crio narrativas, é que eu faço valer ter sentido ele e o que o mercado dele espera. Eu faço esse caminho. Eu lembro que teve na palestra uma pessoa que perguntou para mim, mas eu sou uma pessoa comum e eu vendo luxo. Eu vou precisar fingir ser alguém do luxo, se eu gosto de usar roupa simples e tal, e tal, e tal. Eu falei, olha, você vende o luxo, mas a gente precisa encontrar uma narrativa onde o seu jeito simples de ser gere valor para quem compra luxo. Isso é o poder da narrativa. O poder da narrativa é pegar aquilo que existe, tornar aquilo conectado com o seu objetivo de forma intencional, mas alicerçado nos seus valores e nos seus pilares. Muito bom. E isso é que é uma marca pessoal autêntica. Porque a partir do momento que eu alicerço nos valores dele, que eu alicerço nos pilares da marca dele, eu não fujo da essência dele, eu não minto. Entendeu? Eu só traduzo de uma forma que o cliente enxergue valor. Isso é a narrativa utilizada na marca pessoal. Muito bom. Cara, sensacional. Eu tô aqui... essa mulher é demais. Tô até sem palavras. E claro, os nossos parceiros, a ADVB Ceará e 544 Podcast Cowork, sempre junto com a gente. Valeu, vamos voltar pro nosso conteúdo. Todo mundo que tá vindo aqui, eu tô pedindo pra fazer pelo menos uma indicação. Eu tô pedindo, comecei com 3. Não consegui as 3. Tá terminando só com uma. Mas uma já é uma... Se você tiver alguém que você acha que pode trazer um conteúdo de valor pra gente, pra galera da comunidade, nessa área de marketing, comunicação, que tem uma história legal, que tem uma trajetória legal, como a sua, como das pessoas que já passaram por aqui, me diga aí. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há mais de 10 anos. A gente trabalha em conjunto, ela é assessora de imprensa, ela tem o Carol Comunicações, que é uma empresa, ela inclusive é uma das diretoras da ADVB. Da ADVB. E o trabalho dela é incrível. Incrível, você conversar com ela, você vai ver. Ela trabalha com mídia espontânea para gerar autoridade para clientes e empresas. E eu trabalho com ela há 10 anos e o trabalho dela, ele abrilhanta e ele cresce muito o meu trabalho. Por quê? Porque quando um cliente contrata assessoria e o meu trabalho de marca, a gente consegue pegar essa marca e de forma intencional impactar a sociedade. Então, a Carol Vasconcelos, eu vou passar o contato e tudo, faço a ponte, eu acho que vai ser incrível esse contato. E uma outra pessoa que eu queria indicar era o Lucas Santos. Ele tá estruturando o meu comercial. O cara é fera. Ele é tão fera no comercial que uma reunião dele com 2 horas, eu saí de lá com uma coisa que eu não sabia, que eu tinha mentalidade CLT. Eu não sabia. Eu fiquei, assim, embasbacada. Quando eu terminei, eu até comentei isso numa palestra. Porque eu não sabia que eu tinha uma mentalidade CLT. Ou seja, eu quero trabalhar, ganhar muito para dar uma descansada. Sendo que isso aí é uma mentalidade, quando a gente fala mentalidade, eu não tô falando, gente, de forma pejorativa, mas o que eu tô querendo dizer é a mentalidade da estabilidade. Eu não sabia que eu tinha. Eu achava que era uma pessoa que desbravava, mas eu tinha. A partir do momento que ele falou, vamos melhorar o seu modelo de negócio para você escalar e conseguir crescer mais o seu negócio, mas continuar trabalhando muito. Eu percebi que isso não era um objetivo. O meu objetivo era ganhar muito para descansar. E assim, essa mentalidade do descansar impede você de escalar seu negócio. Muitas vezes, sim. E essa conversa com ele foi muito boa. Então, ele tem umas pegadas no comercial. O negócio dele é vendas. É estruturar um caminho de vendas para alguém. E como o meu trabalho sempre foi muito de indicações, eu tenho uma cartela de clientes que são clientes discípulos, que me defendem, que me levam e falam assim, olha, fulano precisa de você. Eu nunca trabalhei um comercial de uma forma muito intencional. E agora eu vou começar a trabalhar. E estou trabalhando com o Lucas. E também é uma indicação para vocês conversarem. O papo vai ser muito rico. Show, porque muito comercial bom. E marketing
Andam Sim, junto. com certeza. Eu vou trazer mais pessoas que falam sobre comercial aqui. Tenho algumas pessoas também em mente. Mas, cara, muito obrigado. Foi um papo super bacana. Mais uma vez, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E aí, vocês gostaram? Estamos aqui encerrando mais um episódio. Papo super legal, conteúdo super rico. Espero que vocês gostem. E agradecer mais uma vez a HCT Contabilidade, Imperial Barbearia, Spin Business, meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork. Valeu, tamo junto, até a próxima.